Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de história geral, isso. Por que eu falo isso? Porque também no primeiro ano vocês terão história de Rondônia. Pelo novo ensino médio, primeiro ano é que vai ser contemplado. Mas esse ano ainda, o terceiro ano, ainda tem história de Rondônia. A partir de 2024, eita, parece falando assim, um tema futurístico, né? 2024, ano que vem, 2023 é o que nós estamos vivendo. Passa muito rápido, né? Pois é. Mas ainda bem que vocês estão no ensino médio, primeiro ano. O nosso combinado é, abra o seu caderno. Abriram? Coloque a data de hoje. E depois anote aí o título da nossa aula. O título da nossa aula é a aula 19.1, que é Renascimento Cultural. E, gente, aluno, eu literalmente, eu adoro esse tema. Eu gosto desse tema. Vocês vão viajar comigo, tá bom? Joga no quadro. Vamos lá, então, para a nossa aula. Aula Renascimento Cultural e Renascimento Científico. Ei, aluno, vem aqui para mim aqui, aluno, vem aqui. Tu vai viajar agora. Vai ser punk. Quando você fala assim, renascimento cultural, renascimento científico, vem coisa pesada por aí. Joga no quadro, vamos lá. Então, na aula de hoje, iremos trabalhar sobre renascimento cultural na Europa. Renascimento, olha, nós já trabalhamos o renascimento do comércio, o renascer do comércio, o renascimento urbano, o renascer das cidades. Por que disso? Porque teve um período que houve um êxodo. As pessoas deixaram as cidades e voltaram para os campos. Com o passar do tempo, elas deixaram o campo e voltaram para a cidade. Aí, o renascer das cidades. Fechou? E por que não falarmos do renascimento cultural? Já existia uma cultura, então ela passa a ter uma nova nomenclatura. Auge do renascimento cultural. O ápice desse renascimento. Antropocentrismo. O homem no centro das discussões. O homem que até então era o teocentrismo. E iremos falar também sobre a ciência. Olha só isso. Fé e razão. Nós temos pensadores filosóficos que irão abordar esse tema. Fé direcionada pela igreja e razão direcionada pelo homem. Eu gosto dessa imagem. Renascimento cultural na Europa. Nós temos uma figura esculpida de um anjo, né? Dizem que anjo não tem sexo. Né? Uma coisa assim. Mas ele está pensando, provavelmente esse anjo, ele está numa catacumba. A expressão dele que é tristeza. A expressão dele é pela perda de alguém que está ali enterrado, né? Naquela catacumba. Mas essa expressão desse anjo demonstra a linguagem, a figura do homem medieval. O homem, quando esculpiu essa escultura, ele estava expressando alguma coisa. Homem, imagine como se fosse algo real. Olha a vestimenta, as dobras da vestimenta, a feição do rosto, do cabelo, a eficiência, parece... Nossa, o cara trabalhou com detalhes. E isso é feito em pedra. Aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, se faz muito em pedra-sabão. Existe um material que vai esculpir, vai lapidar. Olha o formato. Uma coisa incrível.
Parece que pegaram e colocaram no gesso e fizeram uma forma. Mas isso é cultura. Vejamos. Olha essa outra imagem. O nascimento de Vênus. Aí o vento soprando, surgindo da concha, mar, uma ninfa ali, colocando um agasalho para não sentir frio. Mas essa imagem, ela retrata a perfeição do corpo humano. É toda uma leitura, tá, aluno? Ah, professor, é uma imagem obscena. Não é assim. Vamos enxergar essa imagem com um olhar técnico. Vamos transportar nossa mente para a Idade Medieval. Vamos entender o contexto. Observe que os longos cabelos ruivos está tampando as principais partes. Mas o que se trabalha é a perfeição do corpo humano. E é isso que vai estar em jogo agora, durante a Idade Medieval, principalmente com o renascimento cultural. O homem no centro da discussão. Veja só, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela vai ser marcada por inúmeras mudanças na Europa. O comércio vai se intensificar, as cidades elas irão se desenvolver, e a burguesia ela vai se tornar um grupo social muito poderoso. Nós estudamos isso na última aula. Enquanto que, olha só, a nobreza e o clero irão perder prestígios. E como não poderia deixar de ser, tais mudanças trouxeram novas formas de viver e de pensar no mundo. Olha o que eu falei, aluno. Olha o que eu falei, aluno. Novas formas de viver e de pensar no mundo irão surgir. O que resultou num amplo movimento artístico. Além de artístico, também científico, que nós chamamos de renascimento. Renascimento da cultura. Já existia, professor, cultura? Sim, mas uma cultura limitada, não aberta, com outros olhares. E é isso que vai trazer esse movimento. O renascimento cultural, ele entende-se como uma atmosfera de efervescência artística e intelectual de caráter urbano que se fez presente na Europa, sobretudo na região da Península Itálica, também dos Países Baixos, atual Holanda, e outras regiões do norte europeu entre os séculos XVI e XV, ou XV e XVI. Por isso que se fala que o Renascimento Cultural foi um movimento artístico, científico e filosófico. Movimento artístico, científico e filosófico. O que renasceu no período do Renascimento não foi a cultura clássica pagã, pura e simplesmente. O que renasceu foi a cultura urbana. A cultura ligada às cidades, com amplos comércios, vida intelectual e a apreciação artística, como ocorria nas cidades-estados da antiguidade clássica. Vem para mim? Quando se fala em renascimento cultural, é o renascimento da cultura, a volta de apreciação, a volta do talento e cada vez mais eficaz. Cara, é incrível. Você está numa praça, de repente chega lá um artista anônimo,
que começa a fazer malabarismo. Por exemplo, aquela onda de jogar laranja, bolinhas, ou então, sei lá, ali é uma técnica. Não deixa de ser arte. O cara que se enfeita de palhaço e que faz os outros rirem e etc. Ali é uma arte. O cara que... eu vi isso muito lá em Paraty, no Rio de Janeiro. O cara, ele coloca lá o pedestal, coloca lá o papel, ele começa a desenhar. Desenha a obra, uma construção, um sobrado, no lápis. Ali é uma arte. Eu não tenho essa habilidade. Outros vão tocar, outros vão fazer arte com ferro, com arame, enfim, tudo é uma arte. Algumas mais valorizadas e outras menos valorizadas. Gente que gosta de pegar o pincel e pintar, é uma arte. Se for desenhado por uma pessoa de nome internacional, vale milhões aquela obra. Mas se for feito pelo Lorismar, não vale nada. Porque é nome. Mas é incrível como que o olhar o transfere o valor. É incrível. E é isso que está se buscando. Ainda mais quando você quebra os paradigmas, quando você quebra os conceitos sociais, aí dá confusão. Porque na Idade Média, com o renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento comercial, renascimento artístico e científico, vai dar pano para manga. Vai ter muita coisa aí. É por isso que esse momento da nossa história, ele é muito importante. O renascer da cultura, o renascer científico, um outro olhar, um outro significado. Aluno, é punk, é louca a coisa. Você entende, através da leitura, do aprofundamento da leitura, você vai ter uma compreensão legal. Legal. Como que se transformou? Aí você... Nossa, foi assim? Foi. Segue no quadro, vamos lá. Na sequência, contudo, o Renascimento, ele não vai romper com o cristianismo. Veja, aluno, o renascimento cultural, ele não vai romper com o cristianismo, ele vai ficar paralelo. Até porque os grandes pintores, os grandes artistas, como Rafael Sancho, Michelangelo, os caras são feras, eles serão contratados pela igreja para pintar as obras de arte. Ao contrário, tá? O resgate dos elementos da cultura clássica deu mais vigor ao cristianismo. E aqui eu tenho uma pintura clássica dos gregos. Olha aí, os caras conseguiram imaginar como seria Deus. Deus, com seus anjos, criando Adão. E observe que a cultura grega, ela valorizava muito a questão do corpo, da nudez. Aluno, preste atenção no porte físico dessa pintura, desse homem que é Adão. Esse aqui é Adão. O órgão genital não interessa, aluno. Não é isso que está em jogo, mas a essência da pintura. Aluno, preste atenção, nós estamos em plena Idade Média. Como que o cara conseguia retratar a imagem de um outro homem através dessa pintura? Olha só a questão do jogo de luz. Veja o abdominal desse homem. O cara coloca assim um pouco de luz clara. Olha o peitoral, olha os músculos.
São os pequenos detalhes que chamam a atenção. Ei, só quem entende de pintura, de arte, é que vai saber decifrar isso. É uma coisa louca. Inclusive essa imagem aqui de Deus topando no dedo do homem, criando o homem, isso é emblemático. Hoje nós temos, inclusive, com o computador, né, com o robô. É incrível. Um quadro desse remete várias interpretações em torno da pintura em si, da criação em si. Vejamos. O Renascimento, o auge do Renascimento cultural. Imagine que Michelangelo, imagine que Leonardo da Vinci, Rafael Sancho, os caras que fizeram as principais obras da Idade Medieval, imaginei aqui, essa obra aí, essa obra que vocês estão vendo, ela se chama A Escola de Atenas. Essa pintura, o autor, ele consegue reunir os principais filósofos gregos. Eu tenho um Platão, eu tenho um Aristóteles, eu tenho um Sócrates, eu tenho aí Pitágoras, eu tenho Heráclito, eu tenho Parmênides, eu tenho tantos outros. Um detalhe, tá, aluno? Todos esses elementos que vocês estão vendo aí têm nomes. Todos eles. Vejam vocês que cada filósofo, Platão viveu em um período, Sócrates viveu em outro período, Aristóteles em outro período. Eles nunca conviveram juntos. Existiram períodos diferenciados. Mas o cara criou a Escola de Atenas, aonde surgiram os principais pensadores. Nessa imagem que vocês estão vendo. Loucura, né? Pois é. Os gregos, nossa, indiscutível essa civilização, viu? O Renascimento, em seu âmbito cultural, ele ocorreu em meio urbano, acompanhando o também chamado Renascimento comercial. Cidades italianas como Pisa, Gênova e Veneza, formosa por causa dos seus portos marítimos, passaram a partir do século XIV a ter um grande protagonismo no fluxo comercial pelo mar Mediterrâneo. E eu expliquei isso na última aula. Ali no Mediterrâneo, onde se dava toda a conexão do comércio. Chegava, saía, os principais portos, as principais mercadorias, enfim, tudo ali. Ei, o Mediterrâneo foi louco, louco. Foi o mar mais navegável. Foi o Mediterrâneo. Loucura, né? Quando você volta no passado, você entende, caraca, foi isso mesmo? Foi. O mar Mediterrâneo foi o mar mais habitado, mais navegado, mais cobiçado, mais visitado. Nossa, tudo. Os artistas e pensadores expressavam em suas obras de arte uma nova visão de mundo, trazida com o humanismo. E passaram a valorizar a antiguidade clássica. Os artistas e pensadores renascentistas. Professor, é possível hoje eu pintar, digamos assim, professor, vamos viajar aqui. Professor, é possível hoje eu pintar igual um homem renascentista? Eu digo não. Não é possível. Mas por quê? Se eu usar as mesmas técnicas, primeiro que o tempo é outro. O tempo que você vive é o agora, é o instante, que a sociedade chama de contemporâneo. Para você remeter uma pintura renascentista, eu tenho que ter um momento renascentista, que até esse período também foi criado pelo homem contemporâneo, o homem atual. Então existem, assim, várias posições, várias situações que jamais você irá pintar como renascentista.
Não tem como. O tempo é um instante. O que eu falei há 2 segundos atrás já é passado. E até mesmo a ideia do passado é a ilusão do homem contemporâneo. Não existe. É o tempo. É muito louco, né? É filosofia pura. Filosofia pura. Vamos lá, então. Os principais cientistas do Renascimento. Eu tenho aí Leonardo da Vinci, que é do século XV ao século XVI. Se vocês somarem, vão saber que ele morreu com quantos anos? 50, 60 e poucos anos. Nicolau Copérnico vai morrer com 52 anos. É isso. Ah? Para 1600. Paracelso vai morrer também bastante jovem, seus 50 e poucos anos. Eu vou fazer aqui a conta para vocês. Ó, 1452 menos 1519. Vai morrer com 67 anos Leonardo da Vinci. Nicolau Copérnico, 1548 menos 1600, vai morrer com 52 anos. Paracelso, 1493 menos 1541, vai morrer com 48 anos o Paracelso. Miguel Cervantes, 1511 menos 1553, vai morrer com 42 anos. E Galileu Galilei, 1564 menos 1602, vai morrer com 98 anos. O Galileu vai morrer com 92. Galileu vai morrer com quase 100 anos. Por quê, professor? Tem toda uma história, tá? Mas a grande maioria irão morrer depois de 50 anos. Certinho? Esses foram os principais renascentistas cientistas. Por exemplo, aí eu vou pegar esses principais cientistas do Renascimento e contemplar também suas principais obras. Leonardo da Vinci, arquiteto, matemático, físico, engenheiro e pintor. Ele usava a técnica do chiaroscuro, claro e escuro, que consistia no jogo de luz e de sombra. O chiaroscuro é isso. Você observa que ele dá, ó, aqui está escuro, né? A questão do jogo de luz. Ele cria a obra A Última Ceia, Leonardo da Vinci, e Mona Lisa, uma das obras mais conhecidas no planeta Terra. Foi de Da Vinci. Ah? E tudo leva a crer, já hoje você sabe que era uma esposa de um senhor feudal que ele pinta. Lembra na época que esses pintores, esses artistas, eles eram pagos para poder pintar o feudo, o cachorro, a senhora, a senhorita, o senhor feudal, as pessoas. Então, tinha roupa, cama, salário, casa, tudo pago pelo senhor feudal. Ah? Ele também pintou Santana, que é a Nossa Senhora, Mona Lisa, já expliquei. A Última Ceia, essa imagem que vocês viram aqui. A Virgem dos Rochedos, a criança no útero, Gioconda também, a Anunciação, a Virgem e o Menino. Leonardo da Vinci é esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo. A feição dele. O homem truviriano também é pintura dele, é obra dele. E além de outros inventos que ele teve, ele fez o protótipo do paraquedas, ele fez o protótipo da pintura do tanque de guerra e outras coisas. Leonardo da Vinci era um cara muito culto. Michelangelo, senhores,
Michelangelo ele foi escultor, ele foi pintor e autor do afresco da Capela Sistina em Roma. Ele vai pintar a criação do homem, que é essa imagem que vocês viram aqui, é obra de Michelangelo, está no teto da Capela Sistina. Que mais? Ele esculpiu Pietà, que é essa obra aqui. Pietà é a Nossa Senhora recebendo Jesus Cristo depois de morto, ao descer da cruz, ela o recebe em seu colo. Moisés com o chifre, esse que vocês estão, aqui é o chifre de Moisés, e o crepúsculo e a aurora, ou seja, o anoitecer e o amanhecer. Esse é o crepúsculo e a aurora. Inclusive tem essas duas imagens, eu não coloquei nessa aula. Rafael Sancho, ele trabalhou em Roma com o Papa Júlio II e Leão X. O Rafael Sancho, ele pintou Madonna, a Escola de Atenas, aquela imagem que eu expliquei logo no início, que ele trouxe vários pensadores, vários filósofos, para uma única imagem. A libertação de São Pedro também é dele e a transfiguração, a subida de Jesus ao céu. Louco, né? Essas são as principais obras em destaques. Outros autores dos Cinquecento, você fala Cinquecento, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso e Nicolau Maquiavel, que vocês já conheceram. Maquiavel ele foi escritor, historiador e cientista político. É ele que escreve o livro chamado O Príncipe, que é O Governo. Olha aí! E embaixo eu tenho o William Shakespeare. O William Shakespeare usava um brinquinho, naquela época, do seu tempo, né? Bigode muito bem feito, a barbicha. Bom, o antropocentrismo e a ciência. Essa imagem do Michelangelo, né? Se não me engano, é Michelangelo. Michelangelo ou... Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, essa imagem, o homem vitruviano, começa então o entendimento do homem no centro das discussões. Aluno, nesse período, agora, nós estamos discutindo a ciência. Até então, era o teocentrismo, Deus no centro das discussões. Mas agora esses pensadores começam a ter as suas opiniões e a publicar essas opiniões e as coisas começam a fluir. Vejam, nas ciências, o Renascimento foi marcado pelo desenvolvimento do espírito crítico. O espírito racionalista, da razão, o espírito crítico, de ver diferente, de contestar e de apresentar também uma outra opinião. Então eu tenho o espírito crítico, o espírito racionalista e o espírito da experimentação. Experimentar as hipóteses para poder examinar livremente o problema. Quando você parte do princípio de uma análise de um produto e que você começa então a ter certo questionamento, isso aí é um espírito crítico, um espírito racional, onde você, não é bem assim, então você procura fazê-lo entender. As principais características do Renascimento científico eu tenho aqui: uso da pesquisa e investigação como método de produção de conhecimento científico. Eu tenho aí grandes avanços na área de astronomia, como a medicina, a matemática, a física, a química e a biologia. Além do desenvolvimento de instrumentos científicos.
principalmente na área de observação astronômica. Os cientistas dessa época organizavam-se suas pesquisas através de observações da natureza, o contato. Depois dessas observações, ele tinha os experimentos que eram capazes de suscitarem novas questões científicas. Então, observe que, primeiramente, eles fazem a observação, depois vão para a experimentação e elaboram outra forma de conhecimento. Historicamente, senhores, essa nova atitude com relação ao mundo estabelecia um grande marco na produção do saber. Eu experimentei, eu observei, eu anotei. Então, é um outro olhar. Através da razão, os homens desse tempo rompiam com o monopólio de conhecimento exercido pela igreja. Que isso foi ao longo da Idade Média. Então, eles estavam quebrando essa corrente de acreditar naquilo que a igreja estava impondo. Agora o próprio homem está buscando sua interpretação, escrevendo e explicando o porquê que deve ser daquela forma. O antropocentrismo surgiu na Europa, sendo o heliocentrismo de Copérnico, de Nicolau Copérnico. E o humanismo dos seus principais marcos. De acordo com Nicolau Copérnico, a Terra girava ao redor do Sol, e não o Sol no entorno da Terra, como se pensava naquela época. Achava que a Terra era o centro de tudo. Não, o centro é o Sol. Antropocentrismo é a doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano no centro do mundo da discussão, relevando a importância da humanidade em comparação com as demais coisas que compõem o universo, o cosmos. Sob o ponto de vista do antropocentrismo, considerado uma ciência do homem, os seres humanos são responsáveis por todas as suas ações, sejam elas culturais, sociais, filosóficas, históricas ou de qualquer outra natureza. Fé e razão. Observe a criação do homem. As descobertas científicas, elas geraram forte mudança na forma que muitas pessoas entendiam o funcionamento do mundo. Isso ocorreu porque as explicações religiosas não tinham fundamentação científica. Foram sendo substituídas pelas explicações baseadas nas ciências, na experimentação. Há uma passagem da Bíblia que conta que José fez o sol parar com o objetivo de ganhar uma lupa. Deduz-se por esta passagem que o sol se move em torno da terra, a qual está inerte. Por se tratar de uma passagem da Bíblia, ela era incontestável, que era o dogmatismo filosófico. Essa verdade é contestada pela ciência de Copérnico, Galileu e Kepler. Pela igreja, eles poderiam até contrapor uma teoria de cunho filosófico científico, conhecido como geocentrismo. Mas a história de José jamais poderia ser colocada sob dúvida. Viu aí? Senão você ia para onde? Você ia para o tribunal do centro ofício. Por esse motivo, a igreja, então, o avaliou como heliocentrismo, doutrina que concebe o Sol como centro do sistema solar, como um disparate de um contrassenso. Tal ciência, ela vai ser rejeitada e punida, e vai levar os sábios como Galileu ao julgamento do santo ofício. E ele não vai negar, mas ele vai ocultar a verdade. Tudo isso para não ser morto. E olha que Galileu vai morrer com 98 anos, cara. É muito tempo, né? 98. Então, de forma geral, observamos que os vários estudiosos da Renascença foram importantes para a obtenção de conhecimento que fosse modificado, ao invés de contemplar e aceitar os fenômenos naturais,
enquanto manifestações da natureza divina. O homem dessa época acreditavam que o experimento e o uso de argumentos racionais pudesse revelar as engrenagens que movimentavam o mundo à sua volta. Aluno, essa foi nossa aula. Mas não acabou. Fique aí que daqui a pouco eu volto para fazer aqueles 5 minutos de revisão. É já já. Tchau, tchau.